Olá, seja bem-vindo ao Balanço no Campo de domingo. Bom dia para você que está nos acompanhando pela TV aberta ou também pelas nossas redes sociais. Na edição de hoje tem reportagem sobre as exportações brasileiras de produtos do agronegócio. Só no mês de setembro deste ano foram mais de 13 bilhões de dólares. O valor corresponde a 48,2% das exportações totais do Brasil. E tem muitas outras notícias do agronegócio. Domingo 22 de outubro, o Balanço no Campo está começando. As exportações brasileiras de produtos do agronegócio foram de mais de 13 bilhões de dólares em setembro de 2023. O valor corresponde a 48,2% das exportações totais do Brasil. De acordo com dados do Ministério da Agricultura, o agronegócio nacional registrou uma receita de 13 bilhões e 710 milhões de dólares com os embarques internacionais em setembro deste ano, resultado semelhante ao conquistado no mesmo mês do ano passado. Os produtos do setor são destaque, já que o valor obtido representa 48,2% das exportações totais do Brasil. Na avaliação do governo, este resultado de setembro foi fortemente influenciado pela queda do índice de preços dos produtos exportados. Além disso, a safra recorde de grãos da atual temporada possibilitou aumento no volume embarcado. Soja, milho e açúcar são commodities que se destacaram. A gente vem de uma safra excelente, com mais um recorde criado aí pelos produtores rurais do Brasil todo, aonde conseguimos um número extremamente importante para o país e aumentando aí a nossa balança comercial nas exportações em números consideráveis. Para isso nós tivemos alguns fatores. Nós tivemos o fator que os produtores vêm investindo ao longo do tempo em bastante tecnologia, conseguiram investir em insumos, uma série de situações anteriores, o que possibilitou essa safra recorde como nós tivemos. O balanço apontou que as exportações de soja em grãos atingiram o volume recorde para os meses de setembro, com 6 milhões e 400 mil toneladas. Essa quantidade embarcada é quase 60% superior ao exportado no mesmo mês do ano passado. As vendas externas alcançaram 3 bilhões e 300 milhões de dólares, alta de 31,8%. Minas Gerais contribuiu para este resultado. O estado ocupa a 6ª posição no ranking nacional. Na safra 22-23, a participação foi de 5,4% no volume nacional. A soja de Minas vem ganhando espaço ano após ano. Na safra 22-23, por exemplo, a produção foi de 8,5 milhões de toneladas, isso cultivado em 2,2 milhões de hectares. A gente nota um aumento da área de 9,5% em relação ao ciclo passado e a produção teve um aumento de 10,7%. São números muito grandes que a gente vem consolidando ano após ano. E quando a gente fala em exportação, os números também são interessantes. Hoje, considerando aí de janeiro a setembro de 2023, as exportações estimadas foram de 3,1 bilhões de dólares, equivalendo mais ou menos a 5,5% das exportações brasileiras de soja. Quando a gente trata de volume, também a gente vê que os números são vultosos, né? São 6 milhões de toneladas aproximadamente, o que equivale a mais ou menos 5,7% das exportações nacionais. Nota-se que a soja ganha proeminência no estado ano após ano, e vem ocupando áreas tradicionalmente de outras culturas. Outro destaque é o milho. As vendas externas do grão foram de 1 bilhão e 980 milhões de dólares, crescimento de 10,2%. Minas Gerais ocupa a 5ª posição no ranking nacional dos produtores da commodity no país. Na safra 22-23, a participação foi de 6%. O terceiro produto com desempenho favorável em setembro foi o açúcar. As exportações contabilizaram 1 bilhão e 600 milhões de dólares, alta de quase 30%. Minas é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar e açúcar, com participação de 12% em relação ao volume nacional. Minas Gerais é o 4º estado que produz para o país a nível da balança comercial em 3 produtos. Nós estamos falando de 3 só, que é o café, a soja
e os laticínios, os leites. Então você vê que o nosso estado é um estado muito pujante, os produtores estão muito aguerridos em trabalhar e garantir principalmente o abastecimento do Brasil. E o excedente vai para a exportação. A China segue como principal mercado para os 3 produtos que se destacaram no balanço das exportações brasileiras: soja em grãos, milho e açúcar. Nós produzimos o melhor alimento do mundo, temos a melhor conservação ambiental do mundo, toda a nossa área de plantio ela é altamente sustentável e ela garante a sustentabilidade do nosso negócio. E a gente segue falando de exportação. O café e a soja estão com exportações em alta neste mês de outubro. Acompanhe. As exportações de café verde do Brasil nas 2 primeiras semanas de outubro somaram cerca de 2 milhões de sacas de 60 quilos, ou 119.600 toneladas. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, pela média diária, a exportação de café verde do Brasil atingiu 13,3 mil toneladas no acumulado das 2 semanas, alta de 26,4% em relação a todo o mês de outubro de 2022. Segundo o Secafé, em setembro, as exportações de café do Brasil caíram na comparação anual, em meio a preços que desestimularam os embarques e alguns problemas logísticos. Já sobre os embarques de milho no país no mesmo período, aumentaram 24,1% na mesma comparação, para a média diária de 443,3 mil toneladas, elevando o total embarcado no mês para cerca de 4 milhões de toneladas. Ainda de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a exportação de soja do Brasil em outubro, até a segunda semana do mês, também segue forte, com o país escoando uma produção recorde. A soja registrou média diária de exportação de 261.500 toneladas, alta de 30,8% em relação ao mês completo de 2022. E vem aí a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. Mais de 20 mil pessoas são aguardadas nos 3 dias de evento. A 11ª edição da Semana Internacional do Café vai ser realizada entre os dias 8 e 9 de novembro, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Segundo os organizadores, mais de 20 mil pessoas vindas de até 40 países são esperadas para o evento, que cria oportunidades de conexões e transações comerciais em todo o setor e reforça o nome do Brasil como o maior produtor e exportador de café do mundo. A cafeicultura movimenta a economia de Minas, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento do estado. Gerações de mineiros têm dedicado suas vidas a cultivar, colher, processar e exportar um produto de alta excelência. Com clima e solos favoráveis para a cultura, Minas lidera a produção nacional de café, sendo responsável por 50% de tudo que é produzido no nosso país. Realizada desde 2013 na capital mineira, com promoção do Estado de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura do Estado, a SIC gera oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro, visando o mercado nacional e internacional. O café é o carro-chefe das exportações do agro mineiro. Só no ano passado, o nosso grão foi exportado para 89 países, alcançando um valor de quase 7 bilhões de dólares, com embarques de aproximadamente 29 milhões de sacas. A programação da SIC reúne palestras, workshops, degustações, cursos e competições. No último dia, tem ainda a final do concurso Coffee of the Year Brasil 2023, em que os melhores cafés brasileiros, arábica e canéfora, serão conhecidos. A feira é uma oportunidade para que o Estado mostre para todo mundo a diversidade e a qualidade dos nossos cafés, promovendo a produção mineira em novos mercados. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Sejam bem-vindos à Semana Internacional do Café em Minas Gerais, onde sabor, tradição e inovação sempre se encontram. A longa estiagem que assola o semiárido mineiro fez com que 135 municípios decretassem situação de emergência por conta da seca. Um deles é Glaucilândia, no norte de Minas. A realidade aqui de água é precária. Se não for o caminhão-pipa da nossa cidade, a gente passa uma situação muito difícil. O relato da auxiliar de limpeza é por conta da longa estiagem. A moradora de Glaucilândia, no norte de Minas, sonha ver um dia a água saindo pela torneira.
Na cidade com menos de 3 mil habitantes, o abastecimento de água tem chegado assim, na casa de pelo menos 400 famílias. Eu tenho muitos animais, eu tenho muitas plantas e às vezes passa sede. Por quê? Se não for o caminhão, a gente não tem água e não está tendo chuva, né? Então a gente tem água aqui só através do caminhão-pipa. Falta muita água aqui. Só tem água quando o caminhão-pipa chega e coloca pra gente. Caso contrário, e a chuva, né? E agora a gente não está tendo chuva, é só através do caminhão-pipa. O caminhão-pipa foi a solução encontrada para matar a sede dos moradores e animais desse chacreamento, que fica na zona rural. Desde o mês de maio, o município está em situação de emergência por conta da seca. Os impactos da estiagem são praticamente incalculáveis. Eu percebo na cidade, sobretudo o déficit hídrico, né? Abaixamento da água, tanto as águas superficiais como as águas subterrâneas, né? A falta de água, principalmente na zona rural, que é abastecida por poço tubular, né? A diminuição da precipitação e, sobretudo, a perda, né? Perda de pastagem, de lavoura. O local onde passava um rio hoje serve de estrada para esse produtor rural. Ironia do destino, a seca fez o nome, Rio das Pedras, combinar com a paisagem atual. Muito diferente de anos atrás, como conta seu Nilson. É aqui que eu criei minha família, aqui, comendo peixe daqui dentro do rio. Buscando água aqui, minha esposa mesmo buscava água aqui. E aqui a gente podia contar a quantidade de peixe dentro do rio. Um relatório elaborado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, mostra que a vazão dos rios em Minas tende a baixar ainda mais nos próximos meses. Isso porque o período das águas, que começou em agosto do ano passado e terminou em março desse ano, teve pouca chuva. Essa é uma das consequências do fenômeno El Niño, que nesse ano vem tendo forte influência no clima do Brasil. Mas especialistas acreditam que a ação humana também contribui com as mudanças climáticas. A ação nossa dia a dia, a nossa falta de respeito com o meio ambiente, que vem causando essa questão, sobretudo o desequilíbrio ambiental e que temos enfrentando nesses últimos anos, né? A variação do clima, diminuição da precipitação, mortandade de espécies e culminando também com a perda econômica para as famílias, né? Chovia 45 dias de chuva, né? Esse Rio das Pedras enchia, os outros rios de Glaucilândia, o Rio Verde enchia. Então eu noto assim que as chuvas está sendo pouco, mas chovia 30, 40 dias, assim, dia e noite, chovendo direto. Então a terra ficava bem úmida, né? Assim como em Glaucilândia, a falta de chuva tem feito a história se repetir em outros 134 municípios mineiros, que também decretaram situação de emergência por conta da seca. A maior parte deles fica aqui no norte de Minas. Cidades dos vales do Jequitinhonha e Mucuri também entraram para a lista nos últimos 2 meses. Em alguns municípios, a Defesa Civil tem distribuído água potável e cestas básicas. No que diz respeito ao transporte e distribuição de água potável em 2023, até o dia 9 de outubro, mais de 136 mil metros cúbicos de água foram distribuídos para 944 comunidades, beneficiando 98 mil pessoas em 69 municípios. Um total de 86 caminhões foram usados para o transporte. Além disso, cerca de 9.430 cestas básicas foram entregues a 104 municípios afetados pela seca. A longo prazo, a Defesa Civil investe no programa Água Doce. É uma parceria entre o governo federal e órgãos estaduais para recuperar poços e construir sistemas de dessalinização de água. A convivência com a seca já faz parte da vida dos moradores do semiárido mineiro. Apesar das dificuldades pela falta d'água, a esperança é sempre de dias melhores. Eu acredito que é possível reverter essa situação, né? Não só com as políticas públicas, mas também com a participação de todo cidadão, né? Todo cidadão tomar sua consciência e fizer a sua parte aí para reverter essa questão, está nas nossas mãos, né? Eu digo que não está só na mão do poder público, está na mão de cada um de nós, cidadão do município. Dói muito, assim, demais a gente ver por causa disso, porque, igual tá vendo essas lajes aqui,
Meus filhos faziam uma represinha de laje assim, um poço desse, tinha vez numa época dessa, estava cheio de água. Aí a pessoa vinha, tomava banho naquela água limpinha. Tá? Agora, hoje em dia, a pessoa chega no rio, anda de fora a fora. O rio está tudo desse jeito. Então, hoje em dia, de certos tempos para cá, a gente está sentindo falta disso. Às vezes ficou na história, né? Ficou na história, porque o rio hoje em dia está nessa posição que a gente vê que está. Algum pocinho que está tendo uma águazinha, mas não está tendo água, o rio está quase tudo seco. Mas de acordo com essas areias, vai juntando no rio, vai só aterrando. O rio só está aterrando, aterrando, aterrando. Tem lugar que a gente ainda encontra algum pocinho, mas tem lugar que está tudo desse jeito assim. Atenção, aposentados, pensionistas, servidores públicos e funcionários de empresas privadas conveniadas. A maior promoção de crédito consignado do Sicoob chegou no Sicoob Credivar. Até 3 de novembro você pode aproveitar as taxas com até 15% de desconto para realizar aquele sonho ou sair do sufoco financeiro sem burocracia, com até 120 meses para pagar. O Sicoob está ao lado de mais de 7,5 milhões de cooperados, porque tem um grande propósito: promover justiça financeira e prosperidade. Somos força para realizar sonhos, parceiros para empreender e crescer. E sabe como fazemos a diferença na vida financeira de nossos cooperados? Além de oferecer produtos e serviços completos com taxas mais justas e participação nos resultados da cooperativa, aqui o acesso a diversas linhas de crédito é fácil, rápido e sem avalista. Em outras palavras, isso é mais oportunidade para quem quer empreender, crescer, conquistar e prosperar. Para reforçar o nosso compromisso com uma vida financeira mais justa para os nossos cooperados, uma vez por ano, realizamos a Promo Week de Crédito Consignado. Essa é a maior ação promocional de crédito do Sicoob. Este ano, a promoção vai acontecer de 16 de outubro a 3 de novembro. Neste período, vamos ter um super desconto nas nossas taxas, que já estão entre as menores do mercado. É uma oportunidade única para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos e funcionários de empresas privadas e conveniadas. A hora de colocar as contas em dia ou tirar os projetos do papel. Você que ainda não é cooperado também pode participar. Vem para o Sicoob. Com taxas menores, você vai alcançar grandes realizações. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Não perca esta oportunidade. Procure sua agência e saiba mais. Promo Week de crédito consignado é no Sicoob Credivar. E atenção, cafeicultor, entenda como oscilou o mercado de café nesta última semana com a análise de um especialista. O mercado de café iniciou essa semana de forma otimista devido ao fechamento de sexta-feira, que teve uma alta considerável. Porém, na segunda-feira iniciamos com baixa e na terça, posteriormente, já começamos a iniciar mostrando uma reversão de tendência, uma reversão de alta. Os preços no balcão oscilaram entre R$ 810 a R$ 870 reais. A saca de café bebida dura com 20 de catação. Isso dependendo da região, tá, gente, que ser negociado. O café Conilon teve uma semana estável com apenas ganhos de R$ 15 a saca, fechando próximo a R$ 665 reais. A alta dessa semana é devido a um congestionamento nos portos, onde que teve dificuldade de escoar produções de outros commodities, atrapalhando, em sim, a escoação dos nossos grãos. Devido a isso, os estoques certificados lá fora tiveram uma queda muito brusca, fazendo com que os fundos de café passassem a comprar mais, fazer recompras, tá? Mostrando uma reversão de tendência. O fechamento de hoje mostra que podemos ter boas cotações na semana seguinte, devido a gente ter alcançado 165 pontos, mostrando o alvo agora de 172. Mas a gente tem que ficar bem alerta que existe várias opções de vendas aos 167, podendo haver realizações. Hoje é o seguinte, o mercado de café está de olho na nossa situação climática. Eu não acredito em grande safra para o ano que vem, mas observando alguns relatos de alguns produtores e de alguns agrônomos, algumas visitas que fizemos, a gente vê que vai ser uma safra não muito grande como é dito por aí.
tá? Observando essa recessão mundial devido a esses conflitos que existem e às altas taxas de juros, essas grandes empresas estão fazendo compras moderadas. Elas não estão trabalhando com os estoques de cafés altos. Fazendo dessa forma, a gente observou que eles seguraram os preços. Eu acredito para a próxima semana que a gente vai ter preços melhores, tá? Agora eu quero trazer um recado super importante para você. A Minasol é uma indústria de calcário que trabalha com tecnologia de ponta e a melhor matéria-prima para enriquecer o seu solo, garantindo alta produtividade e colheita farta. Confere comigo. Não perca tempo e dinheiro com calcários de baixa qualidade. A hora de preparar o solo para o seu cultivo é agora. E a melhor escolha é o calcário dolomítico Extra Mais da Minasol, com teor de magnésio de 10 a 12%. Relação ideal para quem busca excelência. Calcário Minasol é alta produtividade. Viram só? O calcário dolomítico Extra Mais da Minasol tem garantia de 10 a 12% de magnésio, capaz de oferecer os nutrientes necessários para uma produção agrícola saudável e de alto rendimento. Entre em contato com a equipe de vendas da Minasol pelo site www.minasol.com.br ou também pelo Instagram @MinasolCalcário. Calcário Minasol é alta produtividade. Quem compara, compra Minasol. E vamos de curiosidade sobre o tempo. Será que as fases da Lua influenciam nas chuvas? Fique por dentro. A curiosidade do tempo no campo de hoje é: será que a Lua tem alguma influência nas chuvas? Os agricultores às vezes ficam observando a Lua e verificando que Lua vamos ter nos próximos dias para começar o plantio, que acham que vai começar a chover. Vamos ver que fase da Lua que nós estamos hoje. Nós estamos na Lua Nova. A Lua Nova começou no dia 14 de outubro. No dia 22 vamos ter Lua crescente, no dia 28 Lua cheia. Nós podemos observar aqui que a Lua ela tem um movimento que nós chamamos de revolução em torno da Terra. Aqui nós temos o Sol. Quando a Lua está nessa posição, ela não reflete radiação aqui para a Terra, então nós não enxergamos a Lua e chamamos de Lua Nova. Quando ela está nessa posição, o Sol incide na Lua, reflete energia aqui para nós, então é a Lua cheia. Nas duas posições intermediárias é a quarta crescente e a Lua minguante. Olha, a Lua, o movimento de rotação dela em torno do eixo dela é de 28 dias e o movimento de revolução também é de 28 dias. Daí que nós não enxergamos um lado da Lua, é sempre escuro. Nós podemos verificar aqui que o ciclo hidrológico da água é super complexo. Nós temos evaporação, esse vapor d'água tem que ser forçado a subir, a formar uma nuvem. Daí formou a nuvem, tem vários processos físicos para formar uma gota de chuva. Temos centro de alta pressão, que o ar é descendente, dificulta para que a nuvem cresça, centro de baixa pressão que favorece para que essa nuvem cresça e organize uma chuva. Nós temos aqui frentes frias, são vários sistemas meteorológicos, orografia, tudo que atua. Podemos verificar neste momento que em várias regiões do planeta, essas cores brancas aqui, que está chovendo, isso independente da Lua. Se nós observarmos uma imagem de satélite no dia a dia, chove num lugar, não chove no outro, porque depende de vários fatores para estar causando chuva. Em resumo, a Lua não é um fator organizador de chuvas. E vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias em importantes regiões produtoras de café em Minas Gerais. Em Alto Caparaó, nas matas de Minas, a máxima deste domingo não passa de 22. Sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora. Na segunda, sol entre nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Na terça, também não há previsão de chuva para a região, mínima de 11 e máxima de 28 graus. Já na quarta, sol com aumento de nuvens ao longo do dia e previsão de pancadas de chuva à noite, máxima de 27 graus.
Em Patrocínio, no Cerrado Mineiro, a máxima deste domingo é de 33 graus, com previsão de pancadas de chuva à tarde. Na segunda, não há previsão de chuva, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Na terça, tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 18 e máxima de 35. Já na quarta, chuvas isoladas durante o dia, com tempo firme à noite, máxima de 28 graus. Em Santo Antônio do Amparo, no sul de Minas, sol entre nuvens e máxima de 29 graus neste domingo. Na segunda, não há previsão de chuva, temperaturas entre 16 e 30 graus. Na terça, sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Já na quarta, previsão de chuvas isoladas na parte da manhã, com máxima de 27 graus. E o Balanço no Campo vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês neste domingão. Te desejo uma ótima semana, um excelente dia e claro que eu vou te esperar no próximo Balanço no Campo, hein? Um bom dia e até a próxima!